No início do século XX, o mundo vivia uma época de profundas transformações. A eletricidade começava a iluminar cidades inteiras, as indústrias cresciam em ritmo acelerado e novas tecnologias surgiam constantemente. Havia um sentimento generalizado de otimismo. Muitos acreditavam que a humanidade finalmente havia conquistado o domínio sobre a natureza através da ciência e da engenharia. Nesse cenário de progresso e confiança, os oceanos tornaram-se o principal elo entre continentes. Milhares de pessoas cruzavam o Atlântico todos os anos, seja para realizar negócios, visitar familiares ou iniciar uma nova vida no continente americano. O transporte marítimo era mais do que um simples meio de locomoção. Era uma demonstração do poder econômico e tecnológico das grandes nações. Foi nesse ambiente de competição que surgiu uma disputa feroz entre as maiores companhias de navegação do mundo. Empresas britânicas e alemãs investiam fortunas para construir embarcações cada vez maiores, mais rápidas e mais luxuosas. Durante muitos anos, a velocidade foi o principal símbolo de prestígio. Os navios disputavam recordes de travessia do Atlântico, e conquistar a famosa fita azul significava reconhecimento internacional. Entretanto, a White Star Line, uma das maiores companhias marítimas da época, decidiu seguir uma estratégia diferente. Em vez de competir apenas pela velocidade, seus dirigentes acreditavam que o futuro estava no conforto e na grandiosidade. O objetivo não era construir o navio mais rápido do mundo, mas sim o mais impressionante. A ideia começou a tomar forma em 1907, durante uma reunião entre Joseph Bruce Ismay, presidente da White Star Line, e William James Peary, presidente dos estaleiros Harland e Wolff, responsáveis pela construção das embarcações da empresa. Dessa reunião nasceu um projeto ambicioso que daria origem a 3 gigantes dos mares, Olympic, Titanic e Britannic. Esses navios seriam tão grandes e luxuosos que redefiniriam completamente o conceito de viagem marítima. Entre eles, o Titanic seria destinado a se tornar o mais famoso. A construção começou em março de 1909, nos enormes estaleiros Harland e Wolff, localizados em Belfast, na Irlanda. O projeto exigiu um esforço sem precedentes. Para erguer o navio, os estaleiros precisaram construir estruturas especiais, incluindo gigantescos guindastes capazes de movimentar peças que pesavam dezenas de toneladas. Mais de 15 mil trabalhadores participaram direta ou indiretamente da obra. Durante anos, milhares de homens trabalharam sob chuva, frio e condições perigosas para transformar toneladas de aço em uma obra-prima da engenharia naval. A construção do Titanic era tão impressionante que atraía visitantes diariamente. Moradores de Belfast observavam admirados aquele colosso crescer pouco a pouco diante de seus olhos. Sua estrutura parecia desafiar qualquer padrão conhecido da época. À medida que o casco tomava forma, a população local percebia que estava diante de algo extraordinário. Quando finalmente foi lançado ao mar, em 31 de maio de 1911, mais de 100 mil pessoas compareceram para assistir ao evento. O gigantesco casco deslizou lentamente pela rampa até tocar as águas pela primeira vez, provocando aplausos e admiração. Após o lançamento, iniciou-se a fase de acabamento interno, que levaria quase um ano para ser concluída. Enquanto o casco já flutuava, centenas de artesãos trabalhavam em detalhes luxuosos que fariam do Titanic um verdadeiro palácio flutuante. Marceneiros instalavam painéis de madeira esculpidos à mão, eletricistas montavam sistemas modernos de iluminação e decoradores reproduziam estilos arquitetônicos inspirados nos grandes palácios europeus. Nenhum detalhe era considerado pequeno demais. Quando ficou pronto, o Titanic possuía aproximadamente 269 metros de comprimento e mais de 28 metros de largura. Seu peso ultrapassava 46 mil toneladas. Para se ter uma ideia de sua grandiosidade, poucos edifícios da época possuíam dimensões comparáveis. O navio era tão grande que sua altura, medida da quilha até o topo das chaminés, equivalia a um prédio de aproximadamente 11 andares. Sua presença dominava completamente qualquer porto em que estivesse atracado. Seu sistema de propulsão era igualmente impressionante. 3 enormes hélices movimentavam a embarcação através de um complexo conjunto de motores e turbinas alimentados por dezenas de caldeiras. Para manter tudo funcionando, centenas de toneladas de carvão precisavam ser queimadas diariamente. Nas profundezas do navio,
Dezenas de foguistas trabalhavam sem parar alimentando os fornos com pás de carvão, enfrentando temperaturas extremamente elevadas, enquanto os passageiros desfrutavam do conforto dos conveses superiores. Mas o que realmente diferenciava o Titanic não era apenas seu tamanho ou sua potência. Era o luxo sem precedentes oferecido aos passageiros. Entrar naquele navio era como entrar em um hotel 5 estrelas em pleno oceano. A primeira classe havia sido projetada para impressionar os indivíduos mais ricos do planeta. Seus corredores eram decorados com madeiras nobres, mármore e detalhes ornamentais, inspirados em diferentes períodos da arquitetura europeia. Cada ambiente possuía personalidade própria, criando a sensação de que os passageiros estavam caminhando por um grande palácio. O espaço mais famoso era a Grande Escadaria. Construída com madeira de carvalho e adornada por uma elegante cúpula de vidro, ela rapidamente se tornou o símbolo máximo do navio. Sob a iluminação suave dos lustres, passageiros vestidos com roupas elegantes circulavam diariamente por aquele ambiente que representava o auge da sofisticação da época. Era um espaço pensado não apenas para locomoção, mas para impressionar. As instalações oferecidas eram extraordinárias. Havia piscina coberta aquecida, academia equipada com aparelhos modernos, banhos turcos, biblioteca, salas de leitura, cafés, restaurantes refinados e até uma quadra de squash. Pouquíssimos hotéis do mundo conseguiam oferecer um conjunto tão completo de comodidades. Para muitos passageiros, a viagem em si era mais importante do que o destino final. As suítes mais luxuosas eram verdadeiros apartamentos flutuantes. Algumas possuíam salas de estar privadas, quartos amplos, banheiros exclusivos e áreas reservadas para empregados. Seus ocupantes desfrutavam de um padrão de conforto raramente encontrado mesmo em terra firme. Entre os hóspedes estavam alguns dos indivíduos mais ricos do planeta, acostumados ao luxo e à exclusividade. A segunda classe também surpreendia. Em muitos navios da época, passageiros dessa categoria recebiam acomodações simples. No Titanic, porém, a segunda classe oferecia um padrão tão elevado que frequentemente era comparado à primeira classe de outras embarcações. Havia áreas de lazer próprias, salas de jantar confortáveis, cabines bem equipadas. Até mesmo a terceira classe, destinada principalmente a imigrantes, apresentava condições superiores às encontradas na maioria dos navios transatlânticos. Milhares de pessoas que buscavam uma nova vida na América encontravam ali acomodações relativamente confortáveis, refeições regulares e condições sanitárias consideradas avançadas para o período. Outro aspecto que gerava enorme confiança era a segurança do navio. Os engenheiros haviam desenvolvido um sistema de compartimentos estanques projetado para limitar a entrada de água em caso de acidente. Portas especiais podiam ser fechadas automaticamente, isolando diferentes seções do casco. Essa tecnologia era vista como revolucionária. Rapidamente, jornais e revistas passaram a divulgar a ideia de que o Titanic era praticamente inafundável. Embora a White Star Line jamais tenha declarado oficialmente que o navio era impossível de afundar, a reputação construída pela imprensa foi suficiente para criar uma aura de invencibilidade ao redor da embarcação. O público acreditava estar diante da obra máxima da engenharia moderna. Poucas pessoas imaginavam que qualquer desastre pudesse acontecer. Entretanto, existia uma falha importante escondida sob essa confiança. O número de botes salva-vidas não era suficiente para todos os ocupantes. O Titanic transportava mais de 2.000 pessoas, mas possuía capacidade de evacuação para pouco mais da metade desse total. Na época, isso estava de acordo com as exigências legais britânicas, que não haviam sido atualizadas para acompanhar o crescimento do tamanho dos navios. Como consequência, muitos acreditavam que os botes serviriam apenas para transferir passageiros para embarcações de resgate em caso de emergência. A tripulação do Titanic era composta por aproximadamente 900 pessoas. Entre elas estavam marinheiros experientes, operadores de rádio, cozinheiros, camareiras, músicos, engenheiros, médicos oficiais altamente treinados. No comando encontrava-se o capitão Edward John Smith, um dos marinheiros mais respeitados da Grã-Bretanha. Com décadas de experiência em navegação, Smith era considerado a escolha ideal para comandar a viagem inaugural do mais novo orgulho da White Star Line. Entre os passageiros encontravam-se figuras extraordinárias. O milionário John Jacob Astor IV,
considerado um dos homens mais ricos do mundo, viajava acompanhado de sua esposa. Também estavam a bordo empresários influentes, banqueiros, políticos, artistas e membros da aristocracia europeia. Ao mesmo tempo, centenas de imigrantes carregavam sonhos completamente diferentes. Muitos haviam vendido praticamente tudo o que possuíam para comprar uma passagem rumo aos Estados Unidos, onde esperavam construir uma nova vida para suas famílias. Todos compartilhavam algo em comum. Acreditavam estar embarcando no navio mais seguro, moderno e luxuoso que o mundo já havia visto. No dia 10 de abril de 1912, quando o Titanic deixou o porto de Southampton em direção a Nova York, ninguém imaginava que aquela viagem inaugural entraria para a história. O navio representava o triunfo da tecnologia, da engenharia e da confiança humana. Milhares de pessoas observavam sua partida com admiração. Jornalistas descreviam o evento como um marco da civilização moderna. Naquele momento, o Titanic parecia destinado à glória. Mas em algum lugar do Atlântico Norte, uma gigantesca massa de gelo já seguia silenciosamente seu caminho rumo ao encontro que mudaria a história para sempre.